Oi, o nosso grupo é composto então pela Andressa Chikauska, a Eduardo Eugênio e eu, Victoria Camargo. Nosso relato de caso é sobre a eficácia do tratamento medicamentoso na endocardiose de válvula mitral em cães idosos. Aqui então uma foto do artigo que nós utilizamos para o trabalho. E para o artigo, os autores utilizaram uma fêmea da raça Schnauzer com pelagem cinza de 7 quilos que apresentava cansaço, falta de ar, taquipneia e a circunferência abdominal alterada. No exame clínico, ela apresentou uma temperatura dentro da normalidade, mucosas pálidas, apatia, não apresentava doença periodontal, a auscultação estava com sopro, o peso estava ideal para o porte, com o score entre 2 e 3. E nos exames complementares que foram pedidos, que foi uma ecocardiografia e um hemograma, foi então apresentado um resultado sugestivo de endocardiose mitral. Mas afinal, o que é essa doença, a endocardiose da válvula mitral? Segundo a fundamentação teórica, ela é uma doença de origem desconhecida, mas correlacionada com fatores genéticos. E ela é uma doença crônica, progressiva, afetando as válvulas cardíacas. A raça Schnauzer, como no caso, possui essa predisposição, que acaba envolvendo e desenvolvendo válvulas espessas, encolhidas, distorcidas, porque há uma deterioração do tecido conjuntivo. Os sinais clínicos, eles são camuflados em virtude dos mecanismos compensatórios. Por isso, ele é importante uma anamnese completa e também um exame clínico. Com o avançar da idade, pode-se identificar o sopro cardíaco, como no caso, e é uma doença que não tem cura. Por isso, para o diagnóstico, é importante a anamnese, o exame clínico, a ausculta cardíaca, o eletrocardiograma, Holter, radiografia, ecocardiograma e exames de sangue. Agora, vamos abordar sobre o tratamento. O tratamento é de acordo com a gravidade e a progressão da doença. Nesse caso, foi utilizado os fármacos que estão listados na tabela ao lado, e agora vamos abordar alguns deles. Primeiramente, vamos falar sobre o Pimobendan. É o princípio ativo do Vetmedin 1,25 mg. Foi indicado um comprimido a cada 12 horas por tempo indeterminado. Ele é um inodilatador, ou seja, aumenta o inotropismo, que é o aumento da força cardíaca, e diminui a vasoconstrição periférica. Ele vai melhorar o inotropismo sem interferir no consumo de energia. O Pimobendan é um agente benzimidazol piridazinona, com atividade inibidora da fosfodiesterase 3 e sensibilizador de cálcio intracelular. Então, inibindo a fosfodiesterase 3, vai causar um relaxamento muscular e uma vasodilatação arterial. A sensibilização do cálcio causa inotropismo positivo. O próximo é o benazepril. O benazepril é o princípio ativo encontrado em 3 medicamentos diferentes. O benazepril 2,5 mg em 1 ml, utilizado 1 ml a cada 12 horas por tempo indeterminado. No Becordil 5 mg, utilizado um comprimido a cada 12 horas por tempo indeterminado. E no Cardalis 2,5 mg em 20 mg, um comprimido a cada 12 horas por tempo indeterminado. O benazepril é um inibidor da enzima conversora de aldosterona. A aldosterona é uma enzima que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Com a diminuição da síntese de angiotensina 2, vai diminuir a vasoconstrição, diminuir a atividade do sistema nervoso simpático e diminuir a secreção de aldosterona. Diminuindo a secreção de aldosterona, vai diminuir a retenção de água e sódio. O benazepril é um profármaco, ou seja, ele vai precisar ser biotransformado no fígado para se tornar ativo. E o metabólito ativo se chama benzaprilato. A via de eliminação vai ser renal e hepática. O próximo é a espironolactonas,
que está presente no Cardalis 2,5 mg em 20 mg também. É um diurético poupador de potássio, considerado um diurético fraco. Ele vai atuar nos túbulos e ductos coletores. Ele bloqueia a ação da aldosterona e, com isso, deixa de reabsorver sódio e tem efeito diurético. E, por fim, a torazemida, que é o princípio ativo do Torzemin 2 mg, que foi utilizado um comprimido a cada 24 horas até novas orientações. Ele vai ser um diurético de alça, que são os mais potentes, sendo que ele é de 2 a 4 vezes mais potente que a furosemida, por exemplo, que é um diurético muito utilizado. Tem maior duração de ação e efeito diurético mais potente. Com isso, vai precisar de uma menor dose para ter uma alta diurese. Em casos emergenciais, pode ser utilizado intravenoso. Não é recomendado em gestantes, lactantes, animais reprodutores e pacientes com insuficiência renal. Como considerações finais, o estudo teve que a paciente veio a óbito 48 dias depois do início do tratamento, que foi um tratamento paliativo. Por isso, concluiu-se que o diagnóstico frequentemente ocorre nas fases mais avançadas da doença, com o avançar da idade. Por isso, o diagnóstico precoce e o conhecimento dos medicamentos mais eficazes é fundamental para o sucesso terapêutico. A seguir, a nossa análise crítica do artigo. Não há uma análise adequada de estudos anteriores que comprovem o quão bem esses fármacos eles acabam atuando em cães idosos com essa doença. E o artigo também apresenta alguns erros de escrita, como nas seguintes frases. Abre aspas. É um exame de imagem que permite avaliar, daí não se tenha dúvida se seria a ausência de uma vírgula, observar as alterações morfológicas, fecha aspas. E, abre aspas, diagnóstico só ocorra nas fases mais avançadas, sem o S, da doença, fecha aspas. E a seguir, as nossas referências. Muito obrigada.